Olá, caros amigos telespectadores do programa Um Sentido para a Sua Vida. Bem-vindos a esse projeto maravilhoso sobre aulas de Espiritismo, aulas do curso O que é o Espiritismo. Hoje nós daremos a 19ª aula. E essa 19ª aula é dividida em duas partes, a parte A e a parte B. A parte A é a terapêutica espírita, que será ministrada pela Vera Sborium. E a parte B será provas e tormentos voluntários com nosso companheiro Carlos Paciência. Vamos começar, mas antes nós vamos fazer o preparo de ambiente do livro Bem Viver, que é sempre feito pela diretora do curso, a Vera Braga. Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso online, curso que é o Espiritismo. Hoje teremos a oportunidade de ouvir a nossa querida companheira Vera, que falará a respeito da parte A da 19ª aula do nosso curso. O tema é a terapêutica espírita. Estamos muito felizes por tê-la conosco, a nossa alegria é imensa, sabemos da sua competência, do seu carinho, dos seus alunos que admiram muito, tanto assim que ao chegar encontramos vários já agradecidos ao que você proporcionou a eles em todos esses anos de trabalho na Casa Espírita. A nossa gratidão que te envolva até o final deste momento em que estaremos juntos falando sobre esse tema escolhido por nós. Nós, como sempre, vamos fazer a harmonização do ambiente para que possamos nos tranquilizar, unir mente e coração, deixando as nossas preocupações, na medida do possível, distantes desse momento, para que possamos apreciar tudo aquilo que será trazido neste momento. Teremos possibilidades de renovar o nosso conhecimento, trazendo assim a possibilidade de um descortínio mais amplo daquilo que nos cabe realizar. Mas, após esse momento em que nós procuramos tranquilizar os corações, nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, agradecidos pela oportunidade que sempre temos de recomeçar, de refazer caminhos, de valorizar aquilo que já está em semente em nossa interioridade. Mas, para que possamos ter elementos, um instrumental para esse exercício, lançamos mão do nosso livro de preparo, que é O Bem Viver. Escolhemos para acompanhar o tema da 19ª aula, que é a terapêutica espírita na sua parte A lição 20, que diz: ser feliz não é estagnar num lago de queixumes e reclamações, e sim buscar em cada orvalho divino o remédio que cura a alma no ato de servir. Temos aqui, então, a imagem pura que nos é trazido por essas palavras da caridade, do amor ao próximo. Como poderemos nos sentir melhor a cada dia? Através da doação, do amor ao próximo. Por isso que a terapêutica espírita está embasada neste solene ato de felicidade, que é saber que devemos provisionar o nosso espírito daquilo que a doutrina espírita nos ensina, sempre tendendo a aumentar o nosso cabedal de amor via conhecimento. E para que agora possamos ter essa possibilidade, deixamos a incumbência à nossa querida companheira Vera. Muito obrigada. Boa aula, querida. Muito obrigada. Que o amor de Jesus nos envolva, para que nós possamos não somente compreender o que nos será trazido na aula de hoje, mas, acima de tudo, para que possamos aplicar todos os ensinamentos em nossas vidas. No início desta aula, nós gostaríamos de formular uma pergunta que nós deixaremos em aberto até o final. A pergunta é a seguinte: doença e saúde, ou saúde, são escolhas nossas? Nós vamos responder no final da aula.
Para que nós possamos entender o tema de hoje, cujo título é Terapêutica Espírita, é necessário que nós compreendamos o significado de terapêutica. Nós vamos ao dicionário e lá encontramos o seguinte: terapêutica é o tratamento para uma determinada doença pela medicina tradicional ou alternativa. Portanto, quando nós falamos em terapêutica espírita, nós estamos nos referindo a uma terapia voltada para o espírito. Mas daí nós podemos nos perguntar, o espírito necessita ser curado? Não é somente o corpo físico que necessita disso? Para essa cura, faz-se necessária uma terapêutica específica? E para que nós possamos compreender a necessidade de uma terapêutica específica para a cura do espírito, é necessário que nós recordemos alguns conceitos doutrinários. A doutrina nos esclarece sobre a constituição trina do homem: espírito, perispírito e corpo físico. Espírito definido no Livro dos Espíritos, na sua pergunta 76, como ser inteligente da criação. Corpo físico, um instrumento através do qual o espírito atua sobre a matéria e do qual ele se despoja por ocasião da morte biológica. E o perispírito, o envoltório semimaterial do espírito que liga espírito ao corpo físico. Esses três corpos estão em constante interação. O perispírito é intermediário de todas as sensações que o espírito recebe e pelo qual transmite sua vontade ao exterior e atua sobre os órgãos do corpo. Tal definição nós encontramos no Livro dos Médiuns, no item 54. E por ele ser constituído de matéria sutil, ele é passível de registrar energeticamente todas as ações do espírito. Em virtude disso, nós temos que compreender que todas as lesões nos aspectos funcionais do organismo, e aí nós estamos nos referindo aos hábitos perniciosos, os tão conhecidos vícios, a gula, o álcool, o cigarro, as drogas, os abusos do sexo, eles ficarão registrados no nosso perispírito em forma de energias tóxicas e vão, por isso também, em virtude dessa interação constante, eles vão causar desequilíbrios ao espírito. A literatura espírita nos esclarece, principalmente as obras de André Luiz, o grande sofrimento dos espíritos que, ao desencarnarem, levam consigo os vícios adquiridos em sua vida material e que, em virtude da impossibilidade de mantê-los no mundo espiritual, ligam-se por afinidade a espíritos encarnados que detêm os mesmos vícios, para que possam saciar suas necessidades, daí originando-se, então, graves processos obsessivos. Não só os vícios, mas também as nossas imperfeições morais, ou seja, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas ações distantes da lei do amor, ficam registradas também no nosso perispírito em forma de energias densas que deverão ser drenadas através do corpo físico, provocando disfunções orgânicas, conhecidas como doenças. E nos domínios da mediunidade, André Luiz explica que assim como o nosso corpo físico pode ingerir alimentos venenosos que lhe intoxicam os tecidos, também o nosso organismo perispiritual absorve elementos que lhe degradam, com reflexos sobre as células materiais. O corpo humano, nos diz Chico Xavier, assume com os nossos delitos o mesmo papel de um mata-borrão com a tinta. Grava-os e os absorve para que possamos nos recuperar dos males cometidos. Visto isso, vamos fazer uma outra pergunta. Qual a causa das doenças? Então, nós vamos ver que a doença é entendida por muitos como acidental, ocasional. Para a ciência, ela está sempre ligada a fatores hereditários ou influência do meio ambiente. Então, nós vamos ver que para a ciência são sempre fatores exteriores ao indivíduo,
os causadores da doença. Mais recentemente, nós já temos o conceito trazido pela medicina psicossomática, que nos traz o conceito de doença do corpo, fundamentado ou que tem a sua causa nos desajustes da mente. Para a doutrina espírita, a causa das doenças encontra-se no espírito. Os benfeitores amigos nos dizem que todas as manifestações mórbidas se reduzem a esse desequilíbrio. Desequilíbrio esse cuja causa repousa no mundo mental. Então nós dizemos que quando o corpo adoece, é sinal que o espírito já se encontrava enfermo. Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, no livro Leis de Amor, no seu capítulo 1, ele nos diz que a mente invigilante é mais poderosa para instalar doenças e desarmonias do que todas as bactérias e vírus desconhecidos. E a partir disso tudo que nós vimos, nós paramos para pensar ou para refletir sobre o fato de nós não nos curarmos muitas vezes, embora recorramos a grandes especialistas ou nos utilizemos de medicamentos de ponta. Isso porque os remédios materiais não podem curar integralmente a ninguém. Eles conseguem melhorar os sintomas, aliviar os sintomas, melhorar a doença, mas nos esclarecem os benfeitores amigos que a cura real há de proceder do espírito e nos alertam. Enquanto não houver renovação dos conteúdos mentais, portanto nós temos que vigiar o teor dos nossos pensamentos, enquanto não houver mudança nas nossas inclinações interiores, e aqui entra a grande importância da reforma íntima, a cura pela qual tanto ansiamos pode demorar muito tempo a acontecer ou talvez possa nem acontecer, não é? E é por isso que Jesus, ao realizar as suas curas, várias vezes ele alertava após curar aquela pessoa: vá e não peques mais para que coisa pior não te suceda. E o que Jesus queria dizer com isso? Ele estava dizendo: vá, mas não repita os mesmos erros que te levaram a adoecer. Portanto, qualquer medida inicial no movimento da cura deve começar na conduta mental, exteriorizando-se na ação moral. O que quer dizer isso? Que nós devemos buscar vigiar os nossos pensamentos, evitando pensamentos de teor negativo, evitando sentimentos de culpa, de desânimo, de revolta, e buscarmos a nossa reforma íntima constantemente. Reforma essa, transformação moral essa, fundamentada nos ensinos do Mestre Jesus. Mas aí nós perguntamos também, devemos buscar os recursos da medicina? Sim, sem dúvida nenhuma. Porque a medicina pode aliviar muito e curar onde for permitido. Onde for permitido? A doutrina nos esclarece que nem sempre nós nos curamos em nossas vidas presentes de determinados males físicos, espirituais ou mentais. Esclarece-nos que determinadas doenças congênitas constituem provas e expiações necessárias ao crescimento do espírito e estão incursas na lei de causa e efeito. Lei essa, que Jesus deixou claríssima para nós quando ele nos alertou: a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Se a misericórdia divina colocou os medicamentos a nosso alcance, é porque podemos e devemos utilizá-los. Nunca nos esquecendo que os medicamentos alopáticos combatem somente os efeitos da doença. Mas agora vamos a uma outra reflexão. Em que consiste a terapêutica espírita? A terapêutica espírita consiste em uma série de procedimentos doutrinários que envolvem o passe,
cuja finalidade é dissipar os fluidos negativos e repor fluidos que auxiliam no equilíbrio físico e psíquico do ser humano, na prece. Valioso recurso de equilíbrio interior que propicia a nossa ligação com Deus, propicia o concurso dos benfeitores amigos, através dos quais nós recebemos energias revigorantes, equilíbrio, paciência, bom ânimo, para que nós possamos nos manter equilibrados e serenos naquele tempo necessário para que a cura ocorra. Temos também as assistências de desobsessão, onde seremos auxiliados e amparados juntamente com os desencarnados que a nós se ligaram por sintonia e receberemos passes específicos à assistência que nos foi recomendada. Assistências essas precedidas ou antecedidas de palestras evangélicas que vão nos esclarecer, vão nos consolar, vão nos dar esperança para que nós possamos compreender esse momento difícil pelo qual nós estamos passando. Mas uma coisa muito importante, vai nos fornecer os meios que nós devemos utilizar para que possamos fazer a parte que nos compete. A terapia também do Evangelho, que é roteiro seguro para a nossa transformação moral, sem a qual todos os outros recursos empregados na cura serão apenas recursos paliativos. Eu vim para que tenhais vida nos de Jesus e a tenham em abundância. Aí nós encontramos essas palavras no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. E o que Jesus quis dizer com a palavra vida? Jesus veio nos ensinar através das mensagens que nos trouxe, através dos esclarecimentos que nos trouxe, o caminho para a felicidade, através da saúde da alma, a refletir-se em um corpo saudável. Temos também como grande terapêutica do espírito a reencarnação, a lei das vidas sucessivas, atestado da misericórdia divina que nos dá a grande oportunidade de ressarcirmos os nossos débitos com a lei e de nos educarmos mediante as leis divinas, cuja finalidade é conduzir-nos à perfeição relativa, destino de todos nós. E dizemos perfeição relativa porque a perfeição que atingiremos como criaturas, ela jamais será absoluta como a de Deus, que é o nosso Criador. Nos alertam os benfeitores amigos que saúde é a perfeita harmonia da alma e que constitui, portanto, uma aquisição lenta e gradual do ser à medida que progride em conhecimento e amor, com o concurso das experiências auridas nas vidas sucessivas. E vejam só que maravilha! A misericórdia divina e o amor de Jesus, de Deus por nós é tão grande que essa caminhada da doença, do desequilíbrio, à saúde do espírito, a refletir-se em um corpo equilibrado e perfeito, cada qual a faz a seu tempo, de acordo com o entendimento que lhe é propiciado pelo seu grau evolutivo. Nunca nos esqueçamos, contudo, que a cura real e duradoura só será alcançada por mérito próprio. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, itens de 1 a 5, nos é mostrado, nos é alertado, nos é pedido que façamos a nossa parte. O título desse item do Evangelho é Ajuda-te que o céu te ajudará, mostrando-nos que em todos os processos, não só o de cura, mas tudo aquilo que nós desejamos de melhor para nós, há que ter a nossa ação, a nossa colaboração. E daí nós nos perguntamos, qual a parte que nos compete no processo da cura pela qual tanto ansiamos? E nós vamos ver
que esses recursos terapêuticos, ou seja, que são empregados para a cura das doenças da alma, também servem para a sua prevenção. E quais seriam eles? Primeiramente, educar o nosso pensamento, tomando cuidado com o teor dos nossos pensamentos, buscando manter um pensamento positivo, centrado no bem, para que nós possamos nos envolver em uma atmosfera fluídica que possibilite a saúde. Nunca nos esqueçamos, meus queridos, que nossos pensamentos nunca estão ocultos aos espíritos. Isso nos esclarece lindamente Kardec na codificação. Então, cuidado com a nossa sintonia. Busquemos observar onde está o nosso pensamento, com quem estamos nos sintonizando. Isso também é muito importante. É importante também que eduquemos os nossos sentimentos, buscando o autodomínio das nossas emoções, buscando evitar sentimentos de cólera, de desespero, de ciúme, de irritação. E daí nós podemos dizer, mas nós não sentimos nada disso, né? Não a todo momento, mas se nós pararmos para pensar em momentos constantes em nossa vida. E principalmente buscarmos eliminar o nosso egoísmo, que nos diz o Livro dos Espíritos, na sua pergunta 913, é a causa de todos os nossos males. Educar o nosso livre-arbítrio para que nós possamos ter escolhas cada vez mais assertivas. Cultivar a religiosidade ativa. E por que religiosidade ativa? Nós precisamos despertar para o fato de que apenas a prática exterior da religião que nós escolhemos seguir, ela não basta para que nós possamos efetivamente nos modificar, né? Tendo em vista os ensinamentos do Evangelho. O importante, e nos deixa bem claro o Livro dos Espíritos, na sua questão 886, é a prática da caridade. Tanto que o lema da doutrina é: fora da caridade não há salvação. Caridade essa definida como benevolência, tolerância e perdão. E depois, finalmente, o hábito da oração. A oração é importantíssima em nossa vida, para que possa serenar o nosso espírito, expandir a nossa consciência e dar-nos força para que possamos passar pelos desafios da vida. Vamos deixar de lado a condição de vítimas de um destino que não existe. E às vezes é tão cômodo ser vítima, né? A vítima não precisa se responsabilizar por nada. Vamos deixar de lado a noção de um Deus punitivo. Quando Jesus nos trouxe já há mais de 2000 anos, a definição de um Deus de amor, de infinito amor. Vamos assumir o controle das nossas vidas, tendo sempre em mente que, contrariando a lei de amor, nós continuaremos a sofrer as consequências das causas que nós mesmos criamos. Todas as vezes que estejamos passando por grandes desafios, representados pelas doenças físicas, cuja causa hoje nós já podemos compreender que se encontra no espírito, possamos nos munir de paciência, resignação e mantenhamos sempre acesas a chama da fé, da esperança em relação à cura pretendida. E se a cura demorar a realizar-se ou não acontecer, continuemos a confiar na justiça e no amor de Deus que nunca nos abandona. Utilizemos-nos de todos os recursos ao nosso alcance, nunca nos esquecendo, porém, de que a cura real abrange corpo e espírito. Conscientizemo-nos quanto à responsabilidade que nos cabe em relação à nossa alimentação e eliminação dos vícios em respeito ao nosso corpo físico, instrumento do nosso espírito enquanto estamos encarnados. Dele necessitamos para cumprir a nossa programação reencarnatória, utilizando-nos com sabedoria do tempo que nos foi concedido por Deus, para que nós pudéssemos aprender,
e também modificar-nos cada vez mais, desenvolvendo em nós o nosso potencial divino. A grande maioria das doenças decorre de desequilíbrios do pensamento, sentimentos distantes das leis divinas e tornam as criaturas de hoje desesperançadas, levando-as a um profundo estado depressivo que ocasiona a perda do sentido existencial. E muitas dessas criaturas, então, desejam abandonar a vida. Jesus resumiu todos os seus ensinamentos até então trazidos ao homem em apenas 2. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. E o segundo, semelhante àquele amarás a teu próximo como a ti mesmo. O auto-amor resume na responsabilidade e no respeito ao nosso corpo físico, a conquista da saúde através de hábitos saudáveis. Em relação ao nosso espírito, o auto-amor se revela através da busca constante do conhecimento, da autoeducação, da reforma íntima fundamentada nos ensinos de Jesus. Quando aprendermos a nos amar, esse amor se expandirá ao próximo através do respeito às diferenças e da prática da solidariedade. Então, tendo aprendido a nos amar, aprendido a amar o próximo, nós automaticamente expressaremos o nosso amor a Deus. A doutrina espírita nos receita como remédios poderosos para os males do espírito a tolerância, a paciência, o perdão, a resignação ativa, a mansuetude, a humildade, a fé, o otimismo e a esperança. Pílulazinhas que, se utilizadas em pequenas doses, muito nos auxiliarão na cura que buscamos. Um pouquinho de tolerância hoje, mais um pouquinho de paciência amanhã, mais um pouquinho de humildade mais à frente. E nós estaremos ingerindo medicamentos poderosos, que curarão os males do nosso espírito. Emmanuel, no livro Fonte Viva, nos alerta. Se te encontras enfermo, não acredites que a ação medicamentosa através da boca e dos poros possa te restaurar integralmente. O comprimido ajuda, a injeção melhora. Entretanto, nunca te esqueças que os verdadeiros males procedem do coração. E agora, então, nós podemos responder aquela pergunta que ficou em aberto no início da nossa aula. Doença e saúde são escolhas nossas? Nós já compreendemos que sim. Cujas causas estão sempre no teor das escolhas que nós fazemos em nossa vida, assim como da nossa conduta perante as nossas existências. E para finalizar, nós vamos deixar algo para a nossa reflexão. Pensemos e tenhamos como certo de que tudo o que nós desejamos em nossas vidas de melhor para nós, seja ela a cura espiritual, a cura física, a cura mental, deve partir, Tudo isso deve partir primeiramente da nossa mudança interior. Tenhamos em mente, meus queridos, de que nada muda se nós não mudarmos. Que Jesus nos abençoe e agora nós vamos envolvendo carinhosamente o nosso companheiro Carlos Paciência, que nos conduzirá na parte B da aula de hoje. Senhores, 19ª aula, parte B, curso que é Espiritismo, e hoje o tema Provas e Tormentos Voluntários. Nessa aula nós temos alguns objetivos a esclarecer: a liberdade de escolha como conquista do espírito, demonstrar o sofrimento como consequência das nossas escolhas, mostrar que a finalidade da criação do universo e de todos os seres é a evolução, demonstrar também o objetivo da humanidade como vivência fundamentada na moral do Cristo. Uma das maiores conquistas do espírito em sua trajetória rumo à perfeição relativa é a liberdade de escolher e de decidir seus próprios caminhos. Todos nós temos o livre-arbítrio.
E quantos males impomos a nós mesmos nessas decisões, nesses caminhos, nesses roteiros que colocamos para nós mesmos, em virtude da nossa imprudência, muitas vezes, na reação que temos em determinada ação contra a nossa pessoa, a intemperança. Muitas vezes respondemos numa altura, num tom maior do que o necessário. E ao invés de colocar, apaziguar, harmonizar e melhorar aquela situação, nós colocamos mais pilha e aí, ao invés de organizarmos, de melhorarmos e de seguirmos em frente em paz, nós causamos um atrito e que desse atrito pode causar alguns problemas e algumas consequências drásticas para nós. Outras vezes, na nossa caminhada, buscamos querendo mais, tendo uma ganância maior, querendo mais ter e não ser. Não menos do que ir ao contrário do que é a humildade, nos achando melhores que outras criaturas e não melhores que nós mesmos. Orgulho também faz com que nos preocupamos muito com a nossa imagem, como nós estamos parecendo diante das outras pessoas. Como é que está o meu ponto de vista? Como é que estão as minhas ideias? Como que eu estou vestindo? Eu estou melhor? E eu me preocupo se a outra criatura, se aquele que está próximo de mim, esteja numa condição melhor que eu. E eu começo a reclamar da minha situação, não me contentando com o que eu tenho, e sim com o que o outro tem. E buscando não querer trabalhar para conquistar o que o outro tem, e sim querer que aquela outra criatura não tenha o sucesso que tem, e sim que eu desejo ter esse sucesso. O orgulho nos machuca muito, atrapalha a nossa caminhada, faz com que muitas vezes nós paramos no tempo. Outra situação, esses males que impomos a nós mesmos, é a vaidade. Vaidade faz com que essa preocupação nossa em ser diferente do outro, mas uma diferença aonde eu não tenho a humildade, aonde as pessoas, eu passo a humilhar a outras pessoas. Essa vaidade faz com que essa diferença eu me torne separado de outras criaturas e isso atrapalha também o meu desenvolvimento. Quando nós individualmente tomamos essas atitudes e somos vaidosos, somos gananciosos, somos orgulhosos, esses são algumas das situações que causam para nós tormentos voluntários. Outra situação, valorização e apego excessivos aos bens materiais. O meu carro tem que ser o melhor, a minha casa tem que ser o melhor, eu quero ter mais, eu quero comprar mais, eu quero ser maior. Mas o maior aqui no corpo físico. Esquecemos que tudo aqui que conquistamos na condição material, seja na parte financeira, seja nos bens, qualquer um que seja, imóvel ou móvel, qualquer elemento que seja, ficará aqui quando partimos para a pátria espiritual no nosso momento de desencarnes. Criamos sofrimentos que muitas vezes poderíamos estar livres se estivéssemos tomado outra direção. Chico Xavier tem uma frase interessante. Deus nos concede a cada dia uma página de vida nova no livro do tempo. Aquilo que colocamos nela corre por nossa conta. E isso é que é interessante, quando eu disse que se as ações nossas fazem com que atrapalhe esse roteiro de caminho, de evolução espiritual individual de cada ser humano, se Deus nos dá o livre-arbítrio para crescermos, para evoluirmos, e nós vamos colocando um peso maior, como se fosse uma bagagem maior nessa caminhada, que muitas vezes não conseguimos andar para frente. E muitas vezes ainda, em nossa
em nossas ações, nós, quando sofremos, colocamos a culpa em Deus. Ah, porque Deus não é justo comigo. Ah, porque Deus não me deu uma condição para que eu seguisse o meu caminho com felicidade, com toda a sorte do mundo. Deus é justo com o meu vizinho, Deus é justo com o meu irmão, Deus é justo com todas as pessoas. Não é justa comigo. E nós esquecemos que a ação nossa individual, ela é individual o tempo todo. O que acontece é que as nossas ações individuais podem causar consequências maléficas a nós mesmos ou a outras criaturas que estão próximas a nós. Também esse sofrimento, qualquer situação que seja negativo para nós, não assumimos a culpa das nossas ações. Nós colocamos a culpa no próximo. Ah, aconteceu isso, eu bati meu carro porque o outro me fechou. Ah, eu caí na calçada porque alguém deixou alguma pedra na calçada e eu tropecei e caí. Parece que as coisas são contrárias a nós. Na incompreensão do mundo, parece que tudo contraria as nossas decisões, contraria a nossa caminhada. Eu ando corretamente, eu ando certinho, por que acontece isso comigo? Esquecemos de analisar que as nossas ações fazem para nós as próprias consequências. Não esperemos que as consequências das nossas ações repercutam em outra criatura. As nossas ações são nossas e nós colheremos os frutos daquilo que plantamos. Por que acontece isso? Porque não analisamos, ao buscarmos o nosso crescimento, a nossa evolução espiritual, não buscamos acreditar que eu preciso caminhar, eu preciso crescer e eu preciso conquistar. A minha vitória não vem do outro e vem das minhas ações. Por quê? Às vezes essa incompreensão a Deus e nós, ao invés de colocar a culpa em Deus, a culpa no próximo, na incompreensão do mundo, nós temos assim uma frase bacana. Ninguém passa pela tua vida por engano. Não existem erros no plano de Deus. Se Deus é justo, se Deus não há erro, esse erro, esses enganos, está em nossas ações. Nós precisamos mudar o roteiro planejado por nós mesmos para vencermos em nosso período de reencarnação atual, analisar de encarnações anteriores e, se possível ainda, repercute em nós hoje com alguma gravidade, temos a chance de mudarmos, de melhorarmos e de crescermos. Essa reencarnação, muitas vezes o nosso sofrimento de hoje, se acontece isso conosco, é porque de outras reencarnações venho trazendo isso. Ao invés de nos preocuparmos o que é que nós estamos fazendo hoje, nós ficamos imaginando que, se esse infortúnio, os infortúnios que acontecem comigo é de outras encarnações, eu não tenho mesmo sorte, eu vou sofrer a vida inteira. Se analisarmos com profundidade todas as nossas ações, nós vamos notar que é possível que o que passamos hoje, através dos desafetos de nossas reencarnações anteriores, através das nossas ações enganosas do passado, é possível que elas estejam repercutindo hoje. Mas na maioria das vezes, esses enganos, esses erros, essas falhas acontecem de ações nossas nesse período reencarnatório. Muitas vezes não perdoamos devidamente, não aceitamos aquela criatura próxima de nós como uma pessoa que possa nos ajudar, que possa nos elevar em termos de crescimento espiritual. Por quê? Às vezes as pessoas nos procuram e buscando um afeto, um carinho, e nós deixamos de lado, ignoramos essa pessoa e não ajudamos. E essa ação nossa faz com que nos ajude no nosso caminho. Tudo aquilo que nós vamos conquistando de virtudes, introduzindo em nós a caridade,
o amor, são moedas que na frente vai fazer um bem danado. É uma poupança que fazemos na condição moral. Chico Xavier tem uma frase: precisamos desalojar o ódio, a inveja, o ciúme, a discórdia de nós mesmos, para que possamos chegar a uma solução em matéria de paz, de modo a sentirmos que os tempos são chegados para a felicidade humana. A situação de reencarnação nos ajuda para analisarmos que o que acontece hoje pode ter sido reflexo de outra reencarnação ou de outras reencarnações. Às vezes, há situações que almejamos hoje e não conseguimos chegar, não conseguimos conquistar. Porque talvez em outras reencarnações, aquela situação, aquele bem que nós desejamos hoje, nós já tínhamos no passado e não soubemos usar. Não soubemos acreditar que aquela condição, seja de riqueza, seja de bens materiais, seja de uma condição moral até superior que temos hoje, que poderia nos ajudar nesse período reencarnatório. Não, nós não usamos bem os dons para uma condição moral melhor em outra reencarnação e não usamos também os bens materiais, aonde prodigalizamos muitas vezes e não soubemos usar de forma a auxiliar as outras criaturas, pessoas que compartilhavam conosco, pessoas que estavam o tempo todo junto na mesma caminhada. E nós íamos deixando essas pessoas ao léu, deixando essas pessoas por uma vida, por uma condição que, se o mínimo movimento nosso, de um estender a mão, de auxiliar mesmo que seja por um prato de comida, por um olhar melhor, se deixamos essas pessoas sem dar essa condição, aquela moeda, aquela poupança que falamos agora há pouco, de equivalência moral, irá faltando. Nós estamos nesse período reencarnatório com essa falta. Nós precisamos angariar de novo aqui, praticando, como disse Chico, não tendo os ciúmes, não tirando de nós a inveja e o ódio e toda a discórdia, para transformar esses vícios, esses malefícios a nós mesmos, em amor, em caridade, em virtudes que possa nos elevar. E aí nós perguntamos, qual é o roteiro melhor para não cairmos em ciladas no nosso caminho de evolução espiritual? Se carregamos esses vícios, defeitos, carregamos vontades que não conseguiríamos ter por nossas forças mesmos, dependendo de outras criaturas, e reclamamos de tudo, da vida, de Deus e de todos que estão à nossa volta. Mas o roteiro é esse, não darmos valor maior aos bens materiais angariados aqui na Terra, seja em qualquer período reencarnatório, pois ficarão aqui enquanto estivermos estagiando na pátria espiritual após o desencarne que todos teremos que passar. Quando pensamos disso, essa frase, e introduzimos em nossas ações, e olharmos para os bens materiais, e termos a ciência que ficarão aqui, e ficarão para outros usufruírem, como nós usufruímos no nosso período de reencarnatório, nessa reencarnação, pois só levaremos conosco o que vivenciamos na prática. O amor, a caridade, o respeito ao próximo. Essa sim é a poupança, isso levamos, isso ficará gravado em nosso espírito. E em outras reencarnações, nós traremos conosco essa poupança e já chegaremos aqui com o amor sempre pronto, caridade sempre disposto a auxiliar e respeitando o próximo como verdadeiro irmão. O Livro dos Espíritos nos diz, pergunta 715, Kardec quando pergunta aos Espíritos, como pode o homem conhecer o limite do necessário? Os Espíritos respondem, o sensato conhece por intuição, muitos o conhecem à custa de suas próprias experiências. O que é isso?
aquela experiência que trazemos de outros períodos reencarnatórios. Se eu soube lá no passado usar bem o livre-arbítrio, eu sou esse sensato. Se eu não soube, eu vou conseguir evoluir à custa de próprias experiências. Eu vou ter que, nesse período reencarnatório, tirar de mim, tirar de dentro esses vícios, esses defeitos e voltar a praticar, trazer para dentro de mim o amor, a caridade e o respeito ao próximo. Pergunta 716, Kardec pergunta aos espíritos: a natureza não traçou um limite do necessário em nossa própria organização? Se Deus nos criou espíritos simples e ignorantes, com a caminhada toda por nossa conta, mas sempre os bons espíritos, aqueles superiores, nos auxiliando, nos intuindo, nos instruindo muitas vezes, iluminando o nosso caminho, para que seguirmos sempre no caminho reto e no caminho de crescimento, de evolução. Aí os espíritos respondem: mas o homem é insaciável, mas os vícios alteraram a sua constituição e criaram necessidades artificiais. O que é essas necessidades? É quando vemos aquela pessoa, aquele grupo, nós mesmos, querendo sempre mais, nos preocupando sempre em ter mais, não nos preocupando em ser melhor do que nós mesmos. Ter esse mais do que outras pessoas. Ser insaciável nosso, parece que só somos felizes ou estamos num período de felicidade se somos assim financeiramente, materialmente melhor que todo mundo, podendo até usar das coisas do mundo, que não é nenhum pecado, não é nenhum erro, porque o desenvolvimento, a tecnologia, o conhecimento que o homem criou foi para melhorar a sua caminhada. Então, é possível que nós usufruirmos de todos os bens materiais possíveis que estiverem ao nosso alcance, mas que não esqueçamos de desenvolver em nosso organismo o amor, a caridade e o respeito ao próximo. A grande finalidade da criação do universo e de todos os seres que dele fazem parte é a evolução, que deverá nos conduzir à conquista da felicidade. Porém, este é um estado que se alcança com a conquista de virtudes, como dissemos no decorrer da aula. Precisamos trocar o ter pelo ser. Nós precisamos trocar em amealhar tesouros que ficarão aqui, que com o tempo talvez se desvirtuarão pelo mundo, pelos gastos, será prodigalizado e talvez não terá retorno. E o amor, a caridade, o amor ao próximo, o estender a mão, benevolência, esse nós levaremos. É condição natural, decorrente do despertar da responsabilidade de cada um em relação às escolhas efetuadas, aos valores que abrigamos em nossos corações. Jesus foi claro quando disse para aqueles que condenavam a sua ação, quando ele é colocado, os seus discípulos ouvem dos fariseus, mas seus discípulos, aqueles que escolhem, comem sem lavar as mãos? E aí Jesus diz: não se preocupe com o que entra pela boca, e sim o que sai do seu coração. Quando nós nos preocuparmos com o que sai dos nossos corações, com as nossas ações melhorando a cada momento, nos tornando criaturas mais afáveis, mais caridosas, mais amáveis, é essa condição que Jesus quer de nós, que nos tornemos criaturas melhores que nós mesmos. Assim como o conhecimento das consequências que teremos forçosamente que enfrentar em futuro próximo ou mais distante, se agirmos mal, agirmos diferente do que pede os ensinamentos do Mestre. Na questão 920 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos superiores: se o homem pode gozar sobre a terra de uma felicidade completa? Respondem que, tendo em vista esse homem viver sobre um planeta de provas e expiações, depende dele amenizar seus males e ser tão feliz quanto se pode ser sobre a terra.
visto ser ele o artífice de sua própria infelicidade. Uma vez desviado que se encontra da prática das leis de Deus, conclui-se que, portanto, que a felicidade plena, como tantos desejam, não é possível por ora. Ouvimos muitas vezes, a felicidade não é desse mundo, não vou conseguir ser feliz. Os crimes, os meus erros, os meus desenganos fazem com que eu não seja feliz. Se atuarmos, se agirmos conforme as leis de Deus, com certeza nós encontraremos essa felicidade dentro de nós. Em cada um desses elementos há um vazio que precisa ser preenchido. Então o que falta? Falta o despertar para os verdadeiros valores. Falta acordar para os novos dias que estão se anunciando para nós. Falta a conscientização de que somos espíritos em evolução e não corpos que se deterioram com o tempo. Somos espíritos imortais, habitando temporariamente corpos mortais finitos. Se analisarmos dessa forma, nós atentarmos pelas leis divinas, pelos ensinamentos do Mestre Jesus, a codificação espírita traz no seu Evangelho segundo o Espiritismo 28 capítulos, onde fala da moral do Cristo, onde cada capítulo nos dá uma condição de caminharmos em frente, fortes, uma fé num futuro melhor. Na introdução dos Espíritos, item 23, Fenelon fala sobre essa condição. O homem está incessantemente à procura da felicidade que lhe escapa a todo instante, porque a felicidade sem mescla não existe na Terra. Entretanto, apesar das vicissitudes que formam o inevitável cortejo dessa vida, dele poderia pelo menos gozar de uma felicidade relativa. Mas ele procura nas coisas perecíveis, sujeita às mesmas vicissitudes, ou seja, nos gozos materiais, em vez de buscá-la nos gozos da alma, que constitui uma antecipação das imperecíveis alegrias celestes. Em vez de buscar a paz no coração, única felicidade verdadeira deste mundo, ele procura com avidez tudo que pode agitá-lo e perturbá-lo. É coisa curiosa, parece criar de propósito os tormentos que só a ele cabia evitar. Fomos criados para sermos felizes e não há nenhum demérito em usufruirmos as coisas materiais, desde que façamos sem excesso e apego excessivo. Há algum mérito, às vezes, em agravarmos essas provas? Sim, quando nós exercitamos a nossa caridade ao próximo, onde damos parte de nós para levantar uma outra criatura na condição moral e espiritual ou até material. Resignação com os fatos complexos e negativos que acontecem no dia a dia. Não reclamarmos. Suportar a dor como aprendizado para uma vida melhor no futuro. A felicidade não é algo pronto. Ela é feita das suas próprias ações. Allan Kardec pergunta aos espíritos, a felicidade terrena é relativa à posição de cada um? Que é suficiente para a felicidade de um, faz a felicidade para todos os homens? Para a vida material, a posse do necessário, para a vida moral, a consciência pura e a fé no futuro. Livro dos Espíritos, questão 22. Os males desse mundo estão na razão das necessidades artificiais que criais para vós mesmos. O mais rico é aquele que tem menos necessidade. Pergunta 926. Como alcançamos a felicidade relativa? Que a paz de Jesus continue conosco. Graças a Deus. As aulas foram dadas, vocês viram, que maravilha. Mas não esqueçam, nós temos a bibliografia, que sempre é tirada dos livros da codificação. Todos os livros da codificação, codificados por Allan Kardec, certo? Vamos, nesse instante, às perguntas da fixação do aprendizado, para cada uma delas. Parte A. Primeira, por que o corpo adoece quando o espírito está doente? Segunda, qual a contribuição do espiritismo para a cura dos vícios e doenças? Terceira, por que o egoísmo causa nossos maiores sofrimentos? Parte B, fixação do aprendizado. Primeira, o que podemos entender por tormentos voluntários? Segunda, como podemos evitá-los? Terceira, é possível sermos felizes no mundo em que vivemos? Comente.
Então vamos lembrando nesse instante do nosso grande feirão de livros, oportunidade para vocês darem presente de Natal e também para que a luz do conteúdo desses maravilhosos livros das edições Fiesp chegue até os seus amigos, até os seus parentes, aqueles que vocês mais amam. Então, esse grande feirão poderá ser visto no nosso site, lá nós temos mais informações, e também pelo e-mail da Fiesp, que é o divulgação@fiesp.org.br, e também pelo telefone 3188-8383, ramal 217, que é o ramal da livraria. Muito obrigada e até quarta-feira na reapresentação desta aula.